Amém, amados? Quero convidar a igreja para ficar em pé. Salmo 9, versículo 10 e 11. Nós sempre temos usado a versão King James 1611. E eu entendo que é uma das versões mais próximas, pelo menos no hebraico. Versículo 10 e 11 diz o seguinte: E aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonaste, em algumas versões está, nunca abandona aqueles que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, declarai entre os povos os seus feitos. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas. Prepara os nossos corações em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Hoje nós encerramos essa série de... Ele sabe que agora ele só tem um lugar para ir, que é Jerusalém. O coração dele se alegra, porque era o grande sonho dele, a grande expectativa dele. E talvez por isso que ele fala nesse salmo, especificamente aqui, sobre o trono. Que talvez numa mentalidade, num arquétipo, Deus abençoe, meu querido, ele já estava vislumbrando, né, sentar no trono, não que Davi cobiçasse o trono, mas Davi começa a entender em todo esse período que ele estava sendo formado, o legado e para qual ou por que Deus trabalhou na vida dele. Uma vez eu preguei aqui, isso não é frase minha, foi tirado de um livro, que se José tivesse saído naquele momento com o copeiro, ele seria simplesmente um padeiro. Mas porque ele soube esperar o tempo de Deus e a hora de Deus, não que ele quis, mas Deus sempre tem o tempo dele. Se Davi tivesse assumido o reinado lá atrás, talvez Davi poderia até ter cometido outros pecados ou outras situações, nós não sabemos. Mas com certeza nós não teríamos conhecido os valentes de Davi. E Davi não teria levantado um exército capaz de aniquilar de frente com todos os inimigos de Israel. Que, aliás, ele ganhou notoriedade, ele ganhou fama nesse período aqui desses anos, sendo perseguido por Saul, vencendo os jebuseus, os amalequitas e os filisteus, e principalmente os heteus. Os jebuseus e os heteus, eles destroem completamente. Por que eu estou falando isso antes de entrar? Porque, fechando essa série de mensagens, eu gostaria que nós saíssemos daqui com esse pensamento. Primeiro, uma frase bem gospel, né? Deus sabe o que faz. Uma frase que a gente está cansado de escutar. Mas a pergunta é, será que realmente em nosso espírito nós descansamos, nós temos a certeza de que Deus sabe o que está fazendo? E essa é uma questão que a gente precisa pensar. Essa semana o Paul Simon, cantor que é evangélico, né? Paul Simon, da dupla Arthur Garfunkel, né? Famoso. O melhor disco dele é o show do Central Park. Mas enfim, ele lançou uma música sobre o Salmo 7. E é muito linda essa música, porque a melodia não é meia... Quem gosta do Paul Simon, quem gosta de música folk, ok. Não é um rock pesadão, mas ele fala muito sobre essa trajetória. E eu achei interessante, bem na época que nós estamos pregando sobre esse salmo, um dos cantores que eu gosto, pelo menos eu considero ele um poeta, lança essa música. Amém? Mas avançando aqui na Bíblia, a mensagem está assim, ó. No momento que você chega, encontra descanso. Você nunca se arrepende de ter batido nessa porta. Cantem ao Eterno as canções de Sião. Sua morada contém suas histórias e a todos que encontrarem, batem na porta do Senhor. Cantem ao Eterno. O Eugênio Peterson, ele preservou, porque o nome Jeová tem uma longa história, mas nas Bíblias, ou no original, sempre é o Eterno, o Eterno. E ele preservou aqui. Então, cantem louvores a Jeová, cantem louvores a Deus, cantem louvores ao Eterno. O importante, o que o José, na aula que ele deu lá
no MP, né? Na faculdade, uma palestra sobre os pais da igreja, muito boa, tá, gente? Ele fala assim, o Silas é conhecido como pastor, ele é conhecido como apóstolo, ele é conhecido como Silas, ele é conhecido como doutor e por alguns Silão. E eu estava preparando essa mensagem pensando nessa terminologia eterno, Jeová. E eu falei, mas quando alguém chama Silão, quando alguém chama de paizão, sou um casal aqui que me chama de paizão, e quando outros vão chamar de outros nomes, né? É importante que eu sei que sou eu. Então, a questão toda da nomenclatura para Deus é o que nós vamos começar a pregar. O que importa é que Davi sabia quem era o seu Deus, Davi conhecia aquilo que Deus tinha para a vida dele. O tema do Salmo é o trono de justiça de Deus. Talvez quando Davi recebeu aquela notícia que Saul morreu, é como se ele respirasse e falasse, bom, Deus fez justiça. Eu poderia ter feito justiça lá atrás. Eu tinha Saul debaixo das minhas espadas, ou da minha espada. Eu poderia ter feito justiça. Mas eu seria um rei para alguns que conquistou na violência, um rei que matou e talvez eu poderia correr esse risco. E eu seria um rei que nunca respeitou a autoridade. O respeito à autoridade é algo muito complicado, não é o tema da mensagem, mas é algo que nós precisamos entender. Existe uma autoridade sobre os nossos pais, existe uma autoridade sobre os pastores e líderes, existe uma autoridade. E às vezes nós, quando encontramos pessoas que falam, eu estou decepcionado com a igreja, eu não gosto mais de igreja, eu vou em todas, ou porque o meu coração é de Deus. É uma frase bonita até, uma frase bacana. Mas na realidade, meu amado, por detrás dessa frase, corre-se o risco de ter um espírito de rebeldia, porque no fundo ela está falando assim, eu não quero me submeter a ninguém, eu quero ser livre. E aí quando você começa a ir para outras áreas, é complicado isso. Então Davi, quando ele recebe essa notícia, talvez ele pudesse pensar, e com certeza pensou, finalmente foi feita justiça. É aquele momento que você passou talvez por tantas e tantas situações, e chega um momento que você sabe que a resposta de Deus chegou do jeito que você gostaria, ou talvez até melhor, porque sempre é melhor. Você fala, poxa, foi feita justiça. Foi feita justiça. Essa era a convicção que estava no coração de Davi. Então, nesse salmo, portanto, motivo de sobra para se louvar ao Senhor. Os tesouros estão em todas as partes. Se você pegar o Salmo 3, você fizer uma sequência de leitura, e eu te convido a fazer isso, né? Segunda 3, terça 4, quinta 5, e assim vai até fechar a semana, você vai ter talvez o centro do pensamento de Davi que ele resume nesse salmo. A graça e a misericórdia do Senhor está espalhada em todas as coisas. Uma das grandes falhas da humanidade é não prestar atenção, não perceber os livramentos de Deus. E eu já disse aqui, se às vezes Deus trabalhasse diferente, ia ser mais fácil para nós. Você está andando de veículo, já contei esse exemplo, de repente vem um caminhão, fura o sinal, achata você e você aos poucos começa a morrer, e de repente para, aí volta, aí você vai naquele mesmo lugar, aí você freia, o caminhão desvia de você, aí Deus fala, está vendo? Isso foi livramento. Mas não é assim que Deus faz. Talvez lá na glória a gente vai, se passar o filminho da nossa vida, sim, talvez vai passar um filminho, talvez nós vamos enfrentar o julgamento. Há muitas questões, né, dos escatologistas, mas enfim, se nós pudéssemos ver um filme, talvez hoje, nós poderíamos dizer como Davi, há tantos livramentos impercebíveis, né? Aquilo que eu falei domingo passado, Deus trabalha no turno da noite. Há quantos livramentos que Deus está fazendo? Davi era alguém que tinha gratidão. Davi não era alguém que ficava olhando, né, a perseguição. Davi, como eu já falei em todos esses salmos que nós pregamos, Davi não ficava murmurando, Davi não ficava, por que isso foi acontecer, mas Davi sabia que existia um Deus. Há um segredo muito grande aqui por detrás dessa mensagem, onde eu e você começamos a pensar, não, existe um Deus. Eu sei que eu não estou conseguindo compreender. Eu não estou conseguindo perceber a boa e poderosa mão do Senhor, a mão invisível de Deus. Quando Neemias chega e ele começa a ser questionado, no capítulo 2, versículo 9 em diante, ele não fala, olha, eu não sei, eu estou com um projeto, eu estou pensando, ele fala, não, a boa e poderosa mão do Senhor estava comigo. Porque Neemias talvez faz um feedback da sua vida e vê lá, eu estava lá atrás. Eu simplesmente estava com o coração triste, e Artaxerxes perguntou o que eu queria e eu falei. Tá? Para quem não sabe, Neemias orou 3 meses antes de responder ao rei. E às vezes nós achamos que tem que ser imediato. E quando o rei pergunta, eu estou triste porque a minha cidade está desolada. Eu queria ir lá reconstruir. E aí nós temos a história de Neemias.
E ele chega lá, ele simplesmente fala, o versículo 10 fala o seguinte, ó, a boa e poderosa mão do Senhor está comigo. Essas convicções, talvez, nesse último salmo dessa série, né, e daqui Davi vai para Jerusalém ser coroado, que eu e você precisamos olhar para trás e dizer, a boa e poderosa mão do Senhor está comigo. Eu não sei como, é uma mão invisível, às vezes é uma mão que a gente percebe, tá? Os milagres de Deus não cessaram. Eu fico bravo quando as pessoas falam isso, parece que Deus está nós pegamos Deus, colocamos dentro de um casulo teológico e nós queremos explicar Deus da nossa interpretação, os nossos achismos. E eu gosto muito de um autor que pregava contra os milagres, até que ele precisou de um milagre, até que ele precisou que o filho dele fosse curado. E aí todo aquele sermão cai por terra. E às vezes é isso que nós precisamos aprender com Davi. Nós lemos Salmo 23, nós lemos Salmo 118, nós lemos Salmo 124, nós lemos Salmo 91, mas às vezes nós não paramos para pensar que Davi está falando o seguinte, ó, existem motivos para eu e você percebermos os tesouros de Deus na minha vida e na sua vida. E aí, meu amado, eu não quero um Deus teológico, eu quero um Deus do Velho Testamento, quero um Deus do Novo Testamento, quero um Deus do presente Testamento, eu quero um Deus que fale comigo, um Deus que se manifeste. Se eu tiver que orar em línguas, eu vou orar, se sapatear, eu vou sapatear, se eu tiver que fazer o que fazer para expressar, porque nós já vamos chegar nesse ponto, expressar aquilo que Davi fala, cantem. Olha, ele começa assim o versículo 1, eu te louvarei ao Senhor com todo o meu coração. Essa expressão no hebraico está dizendo, eu te louvarei de uma forma espontânea. Davi está falando assim, eu quero ter espontaneidade, eu quero não estar preso a regras, porque olha que notícia que eu tive, eu estou dizendo que a justiça, ó Deus, abriu as portas, anunciarei todas as tuas obras maravilhosas. No versículo 2, eu ficarei feliz e me regozijarei em ti, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Versículo 2 do Salmo 9. Então, Davi fala tesouros escondidos. Então, podemos dividir o Salmo a partir da ótica do trono de justiça em 3 partes. A primeira parte vai dos versículos 1 a 12, e nós podemos chamar no trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. Eu fico pensando, amados, se essa coisa pudesse ser filmada, né? Levantasse aqui quem sabe um George Lucas, um Steven Spielberg, filmar essa cena, você chega lá com ansiedade, você querendo falar um monte de coisa, e Deus simplesmente, né, ou os anjos param, não, agora não é hora de pedir, agora é hora de louvar. Às vezes nessa liturgia nós precisamos entender que às vezes nós chegamos para Deus, Senhor, faz isso, Senhor, faz Deus. Não, agora é hora de louvar, agora é hora de abrir o seu coração. E eu entendo que maturidade, meu amado, maturidade espiritual, não é você ficar só pedindo. Maturidade espiritual, você saber que Deus está no controle como um filho. Quem tem criança pequena aqui, eu falo que tem 2 situações impressionantes. A primeira, quando você fala para eles, você está levando eles no Hop Hari, né? Hop Hari. Aí você está saindo aqui, você nem chegou em Uberaba e ele está lá. Se ele for bem pequeno, falta muito. Vai o trânsito inteiro nesse falta muito. E você fica pensando, vai dormir. Mas a segunda questão é que quando vem o sono nele, eles dormem. E eles não ficam olhando o Google Mapa, eles não ficam olhando o Waze, eles não ficam olhando se você está dirigindo certo, se você fugiu do trajeto, eles confiam. Talvez essa simplicidade que nós precisamos encontrar nesse momento. Então, Davi nos convida, do versículo 1 a 12, a estar nesse trono de justiça, mas em primeiro lugar reconhecer quem é que está sentado nele, quem é que pode mudar a minha história. Segunda experiência, do trono se inclina o Senhor para ouvir as nossas aflições. Versículo 13 a 18. Sim, aí ele começa a escutar. Silão, o que você tem para falar? O que está acontecendo? Como se ele não soubesse. É claro que ele sabe. Davi mesmo vai escrever que ele sonda o meu coração. Antes mesmo que um pensamento chegue. Olha que coisa doida. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Isso é coisa muito maluca, né? Mas é Deus, a soberania de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. É os atributos de Deus se manifestando e ele dizendo, Sila, o que está acontecendo? Aí você começa a falar como se estivesse relatando e Deus já sabe. O que é mais bonito que talvez eu vejo Deus olhando para um anjo assim, piscando, já saiu a bênção, então deixa ele terminar de falar, porque às vezes você está falando ali, você está orando e a bênção já está chegando na tua casa. É essa segurança que estava no coração de Davi, a certeza de que Deus escuta a nossa aflição, Deus conhece a nossa dor.
E o terceiro ponto dentro que nós colocamos, versículos 19 e 20, o Senhor se levanta para julgar a nossa causa. Acho tremendo isso. Aquele momento que Deus fala assim, ok, Silas, eu vou cuidar agora, eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar pessoalmente dessa situação. É quando ele olha para Monte Hebron, recebeu o louvor, recebeu agora as nossas petições, e ele fala, eu vou julgar a tua causa. Vou abrir as portas nessa semana, vou te abençoar. Eu vou trazer à existência promessas que existem no meu coração para você. Meu amado, é o Deus da bênção. É o Deus do Dabar. É o Deus da palavra que cria todas as coisas. É o Deus que espera, com certeza, mas não vou falar isso agora não. Claro que Deus espera adoração, submissão, santidade, comprometimento, posicionamento. Mas nesse momento aqui, Davi, ele não está falando, Senhor, se o Senhor for rei, eu sei que o Senhor quer que eu seja santo, eu vou ser santo, eu não vou pecar, eu vou ter uma vida de devocional. Não, Davi está dizendo o seguinte, Senhor, eu quero te louvar, porque se eu cheguei até aqui é por causa da tua boa e poderosa mão. Os amalequitas me cercaram, se você for ler Reis, você vai ver como que eles chegaram, e Davi venceu com um exército de homens foragidos da sociedade. Ele venceu os heteus, os jebuseus, ele venceu os filisteus. Por mais que ele tenha tido uma estratégia muito doida lá com o rei Aques, mas ele venceu. Ele conseguiu escapar de grandes emboscadas promovidas por Saul. E aí ele poderia dizer, Senhor, o Senhor julgou a minha causa. Em todo esse momento o Senhor julgou a minha causa. É esse descanso que talvez nós precisamos ter. Então Davi destaca a sua gratidão a Deus pelo livramento de seus inimigos, seus perseguidores. E nós? Quando você é convidado a louvar, o que passa pela tua cabeça? Talvez você pense assim, eu queria cantar aquela música. Talvez você pense assim, essa aí não é muito legal. Eu não sei o que passa pela tua cabeça. Mas eu tenho duas coisas que eu quero que você entenda. Primeiro, eu acredito piamente que as pessoas que vão reger aqui, elas oram. E elas não falam, o Senhor quer escutar e estudar aqui. Ou põe lá no Spotify, pum, a música que parar, vamos cantar. Eu sei que eles buscam no Senhor as músicas que vão ser colocadas na liturgia. Palavra reformada, liturgia. Né? Na ordem do culto, nesse momento. Mas a questão toda é o que está se cantando, eu presto atenção. Eu falo, Deus, a Ele todo som, Senhor, é para Ti. Todo som que sai do meu coração. A alegria do Senhor e tantos outros cânticos como nós cantamos aqui hoje. Por mais que tenha sido um rap, e não importa, né, o movimento ou o jeito, porque às vezes nós achamos que Deus é um Deus carrancudo e só quer o inário do cantor cristão. Eu vou dizer como é que vai ficar os africanos. Como é que vai ficar outros povos que louvam, dançando ao Senhor. Se você for ver os cultos em alguns países, principalmente africanos, na hora do dízimo, eles entram dançando pela alegria de entregar o dízimo, sem fazer cálculos, sem fazer discussão se é do Velho Testamento, da Velha Aliança, porque hoje eu encontro tantas questões. Então, às vezes, meu amado, nós precisamos olhar para Davi e aprender essa lição. Diante dos meus inimigos, eu sei quem é que se levantou para defender a minha causa. Diante de uma situação na minha família, diante de uma situação particular, até na minha saúde, qualquer que seja o motivo ou a situação, porque às vezes nós achamos, eu não tenho inimigos, não tem ninguém lá do lado de fora com um porrete, né, da minha casa para me pegar, eu não sou assediado por bandidagens, não, eu não tenho inimigos. Só que o inimigo da nossa alma, nós temos um inimigo sim, que é Satanás. Por mais que você não acredita nele, ele acredita em você. Ele acredita tanto em você que ele quer sabotar os planos de Deus para a tua vida. E os inimigos da nossa carne, a nossa carne, aquela situação que você não consegue vencer, aquele pecado talvez, aquela fúria, aquela situação de falta de controle, falta de domínio próprio em qualquer área, que você justifica que você é de escorpião. Escorpião é assim mesmo, pastor. Leão, então, é um cabeça dura. E Áries, então, Áries sai dando chifrada em todo mundo. Sabe, nós tentamos justificar o injustificável. Davi olha para todas essas questões e fala assim, mas olha o meu coração, porque talvez, mas ele ainda não tinha cometido o pecado completo. Meu amado, mas e o coração de Davi? Talvez, se você começar a ler
alguns salmos e colocar geograficamente aonde eles aconteceram, e uma das Bíblias em português não é a melhor, a Bíblia cronológica, que vai dizer em que época, em que momento esse ou aquela passagem foi escrita. E você vai ver que quando Davi está numa situação, ele está indignado, mas na indignação dele, ele olha e fala: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Tu és o meu pastor e nada me faltará. Há um descanso e uma certeza aqui. Então, e aqueles que conhecem o Teu nome colocarão confiança em Ti. Essa palavra no hebraico é a palavra batash, que significa saber o nome, porque é uma conjunção de palavras, é do hebraico bet salom, né, que é a estrutura, e ash, que significa aquilo que me traz segurança. Então, o hebraico faz muito isso, como nós fazemos no português, mas o hebraico é rico. Juntando essas duas ideias, você tem isso aqui, ó. Se você sabe o nome de Deus, ou seja, lembrando que nome é a essência da pessoa. Por isso que Deus muda o nome de alguns personagens. Então, se você sabe o nome de Deus, o Eterno, Jeová Jiré, Jeová El Shaddai, se você sabe o nome de Deus, os atributos de Deus, então você tem que estar seguro, ou se sentir seguro, ou se sentir protegido. Então, às vezes o que falta para nós é uma reflexão de quem é o nosso Deus. Uma reflexão, porque senão você entra aqui e quer criar um ambiente místico, um ambiente, sei lá, né? Eu estou indo para o lado da força, eu não quero o lado do mal. E nós começamos a criar essas dissimulações, e nós não paramos para pensar, dizer, peraí, o que eu espero de Deus e o que Deus espera de mim. Então essa sinergia, porque Deus quer o meu coração, mas eu sei quem é esse meu Deus, me dá segurança e me daria descanso. Essa é a convicção de Davi. Então ele exalta a Deus porque Ele é e dá graça pelo que Ele faz. E olha que se você falar agora, é muito fácil Ele dar graça, porque Ele já sabe que Ele vai reinar. Davi não sabia como é que Jerusalém iria recebê-lo. Ele tinha um comando de Deus lá de trás colocado sobre a vida dele através de Samuel. Assim mesmo ele não chega lá para Saul, você não está sabendo? Deus já te tirou você da jogada, cara, agora sou eu. Não é isso. A chamada de Samuel, mas se você ler 1 Samuel, tá? a chamada de Saul, desculpa, confundi, tá? Ele não chega lá para Saul e fala assim, ó, Deus tirou você da jogada. A chamada de Saul é tremenda. Por Deus faz uma novilha, ou seja, um animal se perder, para Saul sair atrás. Eu estou procurando aquele animal que se perdeu, e ele encontra uma confraria de profetas. Nesse meio tempo, Saul é ungido por Samuel. E aí ele começa a profetizar. Saul, dançar, glorificar. Ele tinha tudo para ser um grande rei. Então não é porque Deus escolheu Davi e lançou fora Saul. Não, meu amado. É porque quando nós pecamos, saímos do caminho do Senhor, o inimigo vem com uma reivindicação, dizendo, não, isso aqui, ó, o Senhor não pode abençoar. Não, mas ele mentiu, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele é um dissimulado. Porque o problema maior do dissimulado, sabe qual que é, meu amado? É que ele mente tanto que ele começa a acreditar na mentira dele. Ele acha que realmente ele desceu de uma nave espacial. Se ele começar a mentir que ele viu uma nave espacial, ele já acha que até viajou para o cosmos. Ele acredita. E se colocar um detector de mentira, ele vai dizer que é verdade. Então, nesse momento, nessa trajetória, Saul, quando se desvia, perde aquilo que Deus tenha para a vida dele. Nós vivemos um triunfalismo, né? Um Deus dá uma graça barata, que eu tenho medo, porque muitas pessoas acham, não, Deus é graça, Deus é misericordioso. Não, eu pequei, mas Deus é misericordioso. Eu tenho ouvido alguns pregadores atuais, isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, e está acontecendo aqui teólogos que dizem o seguinte, não, Deus, você acha que Deus criou um fogo eterno? Você acha que você vai subir no céu e ficar louvando a Deus, sabendo que alguém lá que você ama está no inferno? Que Deus é esse? Meu amado, você teria coragem de dar o teu próprio filho para morrer por um marginal, pedófilo, um assassino, seja lá o que for, que você nem conhece? Às vezes nós precisamos parar e pensar assim, peraí, eu preciso entender o que Deus fez. Então é isso que Davi está falando. Igreja, Monte Hebrão, vamos olhar e vamos ver o que Deus fez. E vamos caminhar para não acontecer o que aconteceu com Saul, quando Deus falou, olha, um dos versículos pequenos
pequenos, mas profundos. Sabe qual que é para mim? Pesado foste na balança e fosse achado em falta. Porque às vezes nós não paramos para pensar que nós somos pesados. E às vezes não precisamos compreender aquilo que Deus está falando. Então as vitórias do passado serviram de combustível para a chama da fé na graça futura de Deus. Davi olha e fala assim, não, ele me livrou, ele esteve comigo. Como que eu escapei dessas situações? Como que eu consegui, fugindo de Saul? Pensa bem, aí ele vai se esconder, vamos imaginar, porque não se fala muito sobre isso, ele vai se esconder numa caverna, pressupõe isso, ele vai se esconder numa caverna, lá está um monte de marginais, bandidos, chega um garoto lá, Davi deveria ter o quê? Uns 21, 22 anos, aqueles uns tinham mais de 40 anos, o mais velho tinha parece que 33, 34 anos, da tribo de Gade, um dos valentes de Davi. Aí chega esse menino, quem é você? Eu estou fugindo de Saul porque eu sou o futuro rei, eu vou ficar com vocês aqui, tem mais, eu vou liderar vocês, eu vou ser o rei sobre... Não sabemos como, ele vai conquistando aquele povo, ao ponto dos valentes dele morrerem por ele. É um momento que Davi fala, ai que vontade de tomar a água do Negev, deixa comigo que eu vou lá buscar, ai que vontade de, deixa comigo que eu vou lá, porque esses homens entenderam algo muito sério. A unção não é comercializada, a unção não precisa ser falada, a unção é uma marca de Deus na minha vida e na sua vida. O problema todo é que uns são e outros não são. Esse é o grande problema. E aí nós colocamos a unção de uma forma de titularidade, e nós esquecemos que unção é 2 joelhos no chão. Está tudo rimando, hein? É 2 joelhos no chão. A unção se conquista não porque eu mereço, mas porque Deus sonda o meu coração e fala, você é merecedor, mesmo que eu ache que não. Porque somente a graça e a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida para nos preservar até aqui. E nós somos fruto dessa história. E nós somos fruto dessa caminhada com Deus. E é isso que eu fico feliz com o Senhor. Então os inimigos são muitos e perigosos, mas não oferece nenhum perigo àquele que está no trono e reina soberano. Essa é a convicção de Davi. Há uma outra pessoa que também teve essa visão, que eu acho tremendo, foi Isaías. Porque às vezes a gente vê Isaías, né, indo ao templo, capítulo 6, todo mundo conhece. Mas a gente para pensar, ou a gente não pensa que os assírios estavam chegando, e o rei morreu. O exército ficou sem, porque o rei era o capitão, o general, era tudo do exército. Quem já assistiu esses filmes, né, de cruzados, templários da vida, vê que o rei levanta pelo rei, principalmente essa série Vikings, né, que está sendo passada na Netflix, pelo rei, eles morriam pelo rei. Sem o rei, é como uma nação sem cabeça. A Isaías fez o que ele... E agora, o que vai acontecer, Senhor? E Deus, em vez de mostrar um exército de anjos, Isaías, está aqui o meu exército, fica tranquilo, manda os assírios vir, né, que nós vamos... Não, Deus simplesmente mostra uma visão dele sentado no trono, soberanamente, os anjos louvando. Sabe o que Davi estava... O que Isaías, hoje, estava vendo, e que Deus estava querendo mostrar para ele? Está uma confusão aí na terra, está uma confusão na sua casa, está uma confusão na sua vida psicoafetiva, financeira, profissional, está uma confusão? Aqui no céu está tudo igual. Eu continuo sendo Deus, e eu continuo e tenho promessas para a tua vida. Quando Davi entendeu isso, talvez um outro personagem que para mim entendeu de carteirinha isso aí foi Paulo. Por isso que Paulo vai dizer que nós estamos colocados acima de principados e potestades. Ele usa um termo no grego. Semana passada eu dei aula, segunda-feira passada eu dei aula sobre esse termo, o aion e o sunaron no grego. Mas ele usa o aion, uma dimensão onde todas as coisas são criadas, uma dimensão que a nossa mente não consegue perceber. É uma dimensão que gera vida. Ontem um aluno me mandou trocentas perguntas, e uma delas é como é que aconteceu a gestação de Jesus no aion. Eu respondi para ele, porque o aion é algo fantástico, que eu não consigo entender. E ali que Paulo fala, todas as coisas são por ele e para ele, ele está no controle de todas as coisas. É isso que eu e você precisamos entender. Igreja, nós precisamos entender essa soberania. Eu aprendi hoje, quando eu faço assim, ele já sabe que é para falar aleluia.
Que a igreja precisa entender isso, nós precisamos tomar posse. Deus criou todas as coisas, e o que Deus espera? Paulo vai falar isso, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, Deus está nesse trono, Deus reina, Deus traz o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas o mesmo Paulo que fala desse reino em Efésios, ele vai falar sobre a santidade. Ele vai usar um termo para mim que eu acho fantástico no grego, remir o tempo. A palavra no grego significa aprenda a negociar, a perceber e analisar os teus dias. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele vai trabalhar isso aí. Cantai louvores ao Senhor. Veja só, antes de ver qual palavra no hebraico, olha o versículo 3. Quando os meus inimigos retornarem, eles cairão e perecerão na tua presença, Senhor. Porque tu mantiveste o meu direito e a minha causa. Tu te assentas no trono julgando tudo. Tu repreendes os pagãos, destrói os perversos, apaga o nome deles para sempre. Ele julgará com justiça, ministrará juízo às pessoas. O Senhor, Ele tem, olha o versículo 9, que nós não lemos, né? O Senhor será um refúgio para um oprimido, um refúgio para aqueles que estão passando por qualquer dificuldade. Era isso que Davi fala. Então nós vamos cantar louvores a esse rei. A palavra que ele usa, a palavra zemor, significa cantar espontaneamente. Interessante, amado, que a primeira vez que Davi usa esse termo, ele manifesta isso quando ele entra em Jerusalém dançando. Essa palavra zemor significa explode coração. Explode coração. É aquele momento de louvor, tanto da presença de Deus, e é interessante que o Guilherme falou muitas vezes sobre essa espontaneidade, né? Eu sempre digo que nós não combinamos. A única coisa que eu falei com ele era para cantar essa música, aí ele todo som, depois da mensagem. Eu esqueci de avisar, mas ficou bom. Tá? Eu não costumo dizer, canta isso ou canta aquilo, mas eu falei, Guilherme, dá para cantar ele todo som que tem a ver com a mensagem. Ele cantou, mas era depois da mensagem. Aí tem que pensar numa depois da mensagem. Ou de novo, né? Cante a minha alma. Falou. Então, assim, espontaneidade. Espontaneidade é o que Deus espera. É interessante isso, meu amado. Às vezes nós olhamos a cultura, né, de algumas nações. De repente, uma pessoa que eu atendi essa semana voltou de uma nação e ela disse assim, nossa, a ceia lá é com vinho. Eu falei, sim, as crianças desde pequeno tomam vinho. Aí quando eu fui para a Alemanha, eles estavam tão felizes que tinha chopp depois do culto. Aí eu falei assim, eu entendo que é essa cultura. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos abrir mão. Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes nós julgamos segundo a nossa ótica. E nós deixamos de ver o que Deus está fazendo. Porque esses dois grupos que eu citei, dois grupos que está sendo levantado um avivamento na Europa. E para mim vai ser o futuro, porque Deus fala que vai se levantar um grande avivamento. O problema todo é que nós achamos que o avivamento é o descendo, né? Com algumas pessoas lá contratadas para cantar e dizer uau, 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 uau. Uma das últimas cantoras que cantou lá, que louvou ao Senhor, ela simplesmente hoje nega tudo. Então, se nós não tomarmos cuidado, a liturgia mata, a liturgia engessa. Então, o que Davi está falando é o seguinte, olha, não tenha mais nada disso, seja espontâneo. Cante a minha alma ao Senhor, cante a minha alma ao Senhor. Dance a minha alma ao Senhor, pule a minha alma ao Senhor. Eu não tenho dificuldade, quando começou o dente de ouro, lá no Paraná, eu ganhei dente de ouro. Eu falei, ixi, o bafo está o mesmo. Aí a pessoa, nossa pastor, mas o que eu queria que ela entendesse, que se você tem o dente de ouro, e não há uma mudança no espírito, para quê? Deus quer apenas uma estética? Deus tem dentistas, né, odontólogos, que fazem tratamento com dente de ouro só. Aí começou a unção do cai-cai, todo mundo caindo. E eu falo assim, o chão está sujo. Não é que eu era um crítico. Mas o que eu queria que as pessoas entendessem, que se você tem uma unção X ou Y, e não mudar o teu caráter, você corre o risco de ficar numa estética, numa manifestação emocional. E quantas pessoas não vivem essas manifestações emocionais? Porque Deus falou.
Eu acho que se tivesse Serasa no céu, Ceproc, Deus ia estar processando um monte de igreja. Processo porque eu não falei nada disso não. Aliás, eu digo, o diabo é o primeiro da fila para processar a gente. O cara sai com o telefone na mão, ou dirigindo, bum, bateu. Oh, foi o capeta tirando a minha bênção. Que capeta, meu amado? Capeta foi você. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, nós tentamos trazer uma forma religiosa, e quando nós chegamos na espontaneidade, nós... Peraí, como é que funciona isso? Precisamos aprender a dançar, porque nós somos convocados a louvar ao Senhor. Você já parou para perguntar? O Deus do universo, eu já disse aqui, o Deus do universo, Criador de todas as coisas, as estrelas cantam o seu nome. Há uma adoração do universo. Deus não precisava de mais um adorador. Olha o Silão cantando lá. Ele não precisava. O que Deus queria é relacionamento. Mas para relacionar com Deus eu tenho que andar na santidade. Para relacionar com Deus eu tenho que tratar sério o meu pecado. Eu não vou ser santo no sentido de não pecar, porque o próprio João fala. Mas eu vou ter coragem de abrir o meu coração e dizer: Senhor, eu sou um mentiroso. Eu sou um promíscuo. Senhor, eu tenho dificuldade nessa outra área. Eu tenho dificuldade aqui. Senhor, olha o meu coração. O Senhor sabe disso. Mas eu estou confessando porque eu não quero mais. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Meu amado, dou aula desde 88, você não tem ideia o que eu já escutei em sala de aula, mas se Davi pecou, então ele era segundo o coração de Deus. Todo mundo quer justificar o injustificável, explicar o que Deus não explicou, mas mostrou. O que Deus mostrou? Um homem que se arrependeu e que pagou um preço pelo pecado, porque ninguém para ver o preço que Davi pagou. E às vezes nós queremos e só pensamos, a coisa foi boa. Não, meu amado. Sabe por que Deus nos criou? Para ter um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, nós começamos a ver a boa e poderosa mão do Senhor. E eu dizer: Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. E é por isso que nós sentimos tal desejo. Sabe como é que nós deveríamos entrar por essa igreja? Eu sei que ninguém precisa fazer isso. Mas para antes de entrar, Senhor, eu vou entrar dançando, eu vou entrar sério, eu vou entrar... Sei lá, não é o gesto, mas é o coração dizendo: Senhor, eu quero entrar com gratidão. Gratidão porque mais uma semana se passou, hoje é dia 21, né? 21 de julho. Dia 25 é aniversário da pastora, tá? Ela saiu. 21 de julho. Você olha para trás e fala: Senhor, até aqui a tua boa e poderosa mão do Senhor me abençoou, eu quero te louvar. Aí você olha para frente: Senhor, tem mais alguns dias para acabar o mês de julho. Deus só precisa liberar uma palavra para que as coisas venham à existência. E é isso que nós precisamos estar entendendo. Nós elogiamos ou louvamos alguma coisa apenas quando ela nos encanta ou nos dá prazer. C.S. Lewis, uma das últimas entrevistas dele, perguntaram para ele assim se ele espera elogio dos seus livros e tudo mais. Ele falou: sim. Quem já leu a entrevista inteira, ele falou: eu não quero que os meus cães fiquem me elogiando, mas eu quero que as pessoas que leram os meus livros possam falar: Lewis, ele usava esse termo, Lewis, teu livro foi muito bom. E aí, dessa entrevista, ele vai para Deus, e ele fala isso. Você acha que Deus não espera que você olhe como uma lua cheia estava ontem? Não precisou ter uivado, né? Mas você podia olhar uma lua cheia como estava ontem e dizer: Senhor, que coisa linda. Eu lembro quando a avó Suzy estava viva, né? Ela me ligava aqui. Eu estava aqui atendendo e ela me ligava: já saiu lá fora para ver a lua? Não, vó, estou ocupado. Não, sai agora. E passava alguns minutos, ela me ligava: viu? Olhar um pôr do sol e dizer: Senhor, muito obrigado. Olhar talvez o que está sobre a tua mesa e você dizer: muito obrigado. Olhar pela tua saúde e você poder dizer: Senhor, muito obrigado. É o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus agiu com justiça. E Davi não ficou feliz até se expressar em louvor e adoração, escrevendo, falando, gargalhando, cantando, enfim, fazendo tudo o que estava no coração. Ele fala assim: levanta-se, ó homem, porque o Senhor se levantou para te julgar.
Eu quero voltar aqui para o versículo que ele começa a dizer: eu te louvarei ao Senhor com todo o meu coração. A espontaneidade, a certeza de Davi estava aqui. Cante a minha alma, cante ao Senhor, porque Ele tem sido fiel. Que as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar em nós, né? Errei aqui, tá? Em nós, irritação, estimule a nossa devoção. Que todas as situações que eu e você passarmos, possa estimular em nós a certeza que Deus está vendo. Deus está no controle. Eu não entendo e eu não sei, mas Deus está no controle. Eu lembro quando nós estávamos ali na Cesar Alvim, e às vezes no começo da igreja não tínhamos nem recurso para pagar o aluguel, quanto mais salário de pastor, tudo mais. Mas eu sempre orava assim: Deus, o Senhor me tirou, né, do Canadá, o Senhor fechou as portas do Canadá para eu vir para essa cidade, para ser pastor aqui, então eu sei que o Senhor tem algo. E eu descansava. E aí quando eu olho hoje, né, esse imóvel próprio, nosso, com todos os benefícios que Deus tem dado, eu olho lá atrás e olho hoje, eu só posso entender isso aqui, ó. Como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Em nenhum momento a minha casa, em nenhum momento pessoas próximas a mim murmuraram. Teve um grupo que falou: fecha a igreja, pastor, essa igreja está falida. Eu falei: pode ir embora, bye bye. Porque o dia que Deus abriu uma igreja para fechar, então eu tenho que questionar um monte de coisa. Quando você tem convicção que é Deus que abriu, não o teu achismo. E aí nós precisamos entender, meu amado. A experiência de Davi nos ensina que a injustiça nos coloca diante de uma encruzilhada. Eu vou murmurar, eu vou questionar, ou eu vou dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é o meu pastor, e eu não vou sentir falta de nada. Meu amado, passando já quase para o finalzinho, tá? É claro que tem situações que o meu coração, o seu coração pode ficar com medo quando você está batendo uma porta e aquela porta não se abre. Quando você está pedindo alguma coisa e aquilo lá não está acontecendo. Eu só posso dizer, nesses 42 anos de pastor, se for contar desde da minha conversão em 1977, que já em 79 eu fui estudar teologia, ok? Então nessa minha caminhada, aprendendo mais a palavra de Deus, sabe o que eu posso te dizer? Primeiro, não é uma frase triunfalista, gospel, mas é uma frase que na minha vida faz sentido. Deus sabe de todas as coisas. A segunda frase também mais triunfalista e mais sem nexo é: o melhor ainda está por vir. É essa convicção que nós precisamos ter. Porque Davi, ele vai ter um período de prosperidade onde o reino dele se torna um reino segundo o coração de Deus. Ele falhou com ele mesmo, com Urias, falhou com seu filho, falhou. Davi não foi um bom pai. Davi não foi um bom pai. Ele pode ter sido um grande rei, um grande administrador, um grande advogado, um grande CEO, mas ele falhou com o seu filho. Mas mesmo assim, no arrependimento, porque ele restaura a família inteira, ele fala: se eu errei, eu vou mudar. Se eu falhei, eu vou tomar posse. Então, geralmente é assim que o injustiçado se sente. Ele se sente sozinho, abandonado, jogado à própria sorte, e vem aquela frase: o que nós vamos fazer? Meu amado, que o motivo que há em sua vida para você celebrar, você já pensou nisso? Qual é o motivo que existe para você se celebrar? Se você não encontrar nenhum motivo, eu te dou um, que para mim é o principal. Eu já preguei aqui: se Deus fizesse só isso, não fizesse mais nada, eu com certeza continuaria louvando. Sabe por quê? Eu sei o que é o inferno. E o inferno não é aquele caldeirão, o diabo está lá, né, fazendo coisa. O inferno para mim, sabe qual é o inferno mais terrível? Sartre tem uma frase, né? O inferno é uma náusea porque é o outro, mas sabe qual que é essa náusea existencial? Você viver longe da presença de Deus. Quem aqui já não pecou e não sentiu aquele vazio? Vai orar, parece que a coisa... Aí vem uma angústia, fica com medo de pegar no sono para não ver nenhum demônio do lado. Nós já tivemos. Isso, para mim,
é a maior náusea existencial no sentido espiritual. Meu amado, eu encerro com isso aqui. Devemos louvar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará por nós. É isso que nós precisamos ter. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Da dimensão quântica do hebraico. Passado, presente e futuro. E por isso nós vamos, cante a minha alma. Vamos louvar o Deus com esse cântico.